tudo bem? Meu nome é Patrícia Teodoro, sou advogada e professora do IDA Cursos. E agora nós vamos continuar o assunto idoso, o que é idoso para a Constituição Federal. Tivemos aí uma possibilidade ampla de modificação legislativa no período de pandemia, inclusive com alterações do que seja idoso. Eu falo para vocês que até o dia 2 de abril de 2020, momento em que veio no ordenamento jurídico brasileiro a Lei 13.982, conceito de idoso estava lá no Estatuto do Idoso, onde tem que ser, onde deve estar. Idoso é a pessoa que tenha mais de 60 anos de idade, conforme eu li no artigo 1º do Estatuto do Idoso. Aí veio toda uma questão de um balanço econômico, da necessidade de conceder benefício emergencial, da questão econômica do Estado, aproveitaram tudo isso para falar, não, agora nós vamos legislar do que é o idoso e o critério de 1/4 salário mínimo. Nós não vamos falar nesse vídeo do critério de 1/4 salário mínimo, nós vamos falar em outros vídeos posteriores. Fica aguardando aí as próximas semanas. Mas hoje aí, quem é o idoso? Idoso é o conceito instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, ou que está no Estatuto do Idoso. Então, vamos lá. Nós conversamos, quando iniciamos essa série de vídeos, que tratamos especificamente do amparo social ao idoso e ao deficiente, que a Constituição Federal não limita o que seja idoso. Ela busca o conceito de idoso na legislação infraconstitucional. Nós já tínhamos essa legislação infraconstitucional, que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, inclusive, regulamentado conforme a Constituição Federal. Então, nós tínhamos que idoso era aquela pessoa acima de 60 anos de idade. Mostramos um precedente de 2019, final de 2019, que trabalha o conceito de idoso conforme o Estatuto do Idoso. E agora vem essa produção legislativa que diz, olha, idoso é quem tem 65 anos ou mais. Vamos à leitura do dispositivo para que vocês compreendam melhor o raciocínio. Artigo 1º. Passa a vigorar as seguintes alterações. Artigo 20. Então, a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, e aí é a Lei Orgânica da Assistência Social, passa a vigorar com as seguintes alterações. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Nós vamos falar isso posteriormente. Parágrafo 14. O benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º desse artigo. Aqui foi alterado esse paradigma. E aí vem o artigo 20, que fala do critério de renda per capita, modificado pelo Decreto Legislativo 6, em razão do estado de calamidade pública e reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O critério de aferição de renda per capita previsto no parágrafo 1º, no inciso 1, parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Tá, ponto. Critério de renda nós vamos trabalhar depois. Mas aqui fala o seguinte, olha, benefício de prestação ou benefício previdenciário no valor do salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. E aí? A Constituição Federal determina, olha, vai ser pago um benefício de um salário mínimo ao idoso. Aí vem uma lei posterior, nesse período de emergência, dizendo, olha, idoso
para fins de concessão de amparo social, só para fins de concessão de amparo social, é a pessoa acima de 65 anos de idade. Mas nós temos um Estatuto do Idoso que regulamenta o conceito de idoso, uma norma, na minha visão, equiparada a uma norma constitucional, porque ela tem princípios que trata da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, várias proteções sociais e diz, olha, o idoso é aquele acima de 60 anos de idade. Vocês acham que a Lei 13.982 de 2020 resolveu o problema da assistência social e falou, não tem mais discussão, idoso é aquele que tenha mais de 65 anos de idade. E ela nem colocou que tenha 65 anos ou mais, tenha mais de 65 anos de idade, que abre outro campo para discussão. Então, meus amigos, e aí nós vamos ter que resolver essa lógica, advogados, juristas, magistrados, defensores públicos, vão ter que resolver essa ótica sob um aspecto constitucional. É preciso, mais do que nunca, a aplicação da hermenêutica constitucional em um caso como esse, inserido dentro do nosso ordenamento jurídico. Qual o critério de hermenêutica que eu vou utilizar? Essa modificação de uma lei especial vai derrogar uma lei geral? Isso aí já é um critério que eu vou ter que observar de uma forma irrestrita? Ou essa norma ela pode ser tida como inconstitucional porque ela trouxe um conceito restritivo do que é o idoso, que já tem um regulamento próprio dentro do ordenamento jurídico, que é a pessoa acima de 60 anos de idade? Não sei a resposta. Eu vou continuar nas minhas petições informando que o critério para a conceituação do que seja idoso tem que estar no Estatuto do Idoso, que essa norma ela não pode regulamentar conceitos de uma forma ampla, de forma que inviabilize o mínimo existencial. E eu entendo que é uma ponderação que vocês vão ter que repensar dentro da petição de vocês. Ainda acredito que essa norma, feita de uma forma rápida, para tentar modular uma decisão do Supremo que diz, olha, nós temos aqui que sim aplicar o mínimo existencial, não estou aqui tirando a reserva do possível, mas esse mínimo existencial nós vamos ter que aplicar. E as decisões no que tange amparo social do Supremo Tribunal Federal têm sido irreparáveis na minha concepção. Têm sido decisões boas, têm sido decisões que resguarda e que revela esse mínimo existencial num Estado que tende e quer ser liberal, mas que tem milhares e milhares de pessoas que não têm condição de renda mínima, não tem saneamento básico, não tem acesso a serviços mínimos de assistência social. Até vi aí, recentemente, no cadastro do auxílio emergencial, me parece que tinham mais de 30 milhões de pessoas sequer conhecidas nos cadastros do governo federal. Essas pessoas eram pessoas que não tinham direitos, eram pessoas que não existiam para a sociedade, eram cidadãos, não cidadãos, porque sequer cadastro essas pessoas tinham no governo federal, mas elas existiam. Quando chamadas, elas vieram, falavam, eu existo, eu não tenho um documento formal, mas eu sou uma pessoa, eu estou aqui. São assuntos que nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que conversar, porque provavelmente vamos passar aí um período de uma situação de grave tensão social e econômica, mas que vai revelar uma necessidade desse Estado proteger o mínimo existencial. Gostou? Dá um like, compartilha. Espero vocês no próximo vídeo. Abraço.